Salve galera, aqui Geraldo Varjabedian para a Ação Clima Popular. Ação Clima Popular, um projeto de popularização da pauta climática baseado em comunicação social, educação popular e ativismo climático. Nosso trabalho é dirigido aos mais impactados, principalmente com foco em processos de adaptação e prevenção. E é justamente a partir daí que nós criamos a série Autonomias, que traz essa ideia da gente trabalhar a cultura de adaptação e prevenção enquanto dona política pública não vem, enquanto os planos de contingência e os planos de ação climática não acontecem, nós precisamos nos organizar. Afinal de contas, estamos falando em mudanças climáticas há muito tempo, esperando há muito tempo, e o processo ele já é uma realidade. Nós já estamos no caminho do colapso climático e, enquanto isso, a institucionalidade não se resolve no sentido de dar um acolhimento à população em geral, dando algum sinal, alguma orientação. Qual é o rumo que nós precisamos fazer? Quais são as questões mais emergenciais? E é nesse sentido que o nosso projeto trabalha. A série Autonomias está falando em produção de alimentos na cidade, produção de alimentos o mais próximo possível das nossas casas. E é muito importante nós entendermos, em escala de Baixada Santista, com que solo nós estamos trabalhando, porque historicamente a Baixada Santista ela tem uma diversidade de solos muito grande, que foi utilizada, inclusive, é utilizada ainda, inclusive para a produção de alimentos. Existe uma lenda que diz: o solo da Baixada Santista é ruim para plantar, o solo daqui não presta. Então, se não presta para plantar, deve servir para construir imóvel, né, para criar carnê de IPTU, para plantar indústria poluente, para isso serve, né? Mas a verdade é que nesses 500 anos que a nossa visão de mundo fala em Baixada Santista, há um potencial gigantesco de natureza, uma natureza exuberante, que nasce justamente de um solo que é extremamente favorável. Nesse processo de 500 anos de colonização, as culturas indígenas sempre consideraram este solo para a sua produção alimentar e a diversidade disponível para os processos de coleta, né, de alimentos na floresta, na Mata Atlântica, no nosso caso, restinga de Mata Atlântica. Do mesmo modo, as comunidades caiçaras, as comunidades quilombolas, sempre utilizaram esse solo para produzir alimento. Então, a ideia de que o solo da Baixada Santista é ruim para plantar, ela é que foi plantada porque há outros interesses, né? A gente sempre fala, se você for colocar apenas no valor da grana, 1 metro quadrado de IPTU vale mais do que 1 metro quadrado de batata doce. Só que a realidade está mudando de forma muito rápida e nós precisamos produzir alimentos nas nossas cidades, principalmente porque a maior parte das cidades da Baixada Santista é dependente de abastecimento externo. Todo alimento que chega aos mercados das nossas cidades vem por estrada, né? E nós sabemos que há uma dificuldade cada vez maior, principalmente com os alimentos in natura, dos produtores garantirem o fornecimento. Então, também o abastecimento ele não é só uma questão de você poder comprar no caso do preço subir. Também há uma outra questão. Se não há o que comprar, o que você faz com o seu dinheiro? Come? Então é importante nós falarmos na produção. Porém, a produção ela é ligada diretamente a esse solo do qual nós estamos falando. E a Baixada Santista, ela é toda, ela, né, constituída de solos muito diversos. Se você considerar entre a maré, né, e os solos que chegam ao pé da serra, você tem diversas constituições diferentes de solo que são utilizadas de formas diferentes. Então, há espécies que dão na beira da praia, há espécies que dão no pé da serra e assim por diante, né? E aí há um outro
outro aspecto que nós precisamos considerar, né? Desse solo todo remanescente do processo de colonização e ocupação urbana, quais solos nós ainda podemos utilizar? Tá? Então, é muito importante nós considerarmos os processos de contaminação, uma vez que a Baixada Santista sempre esteve muito sujeita a aterros, a manejo de solo, a solos que a gente não tem uma origem certa. Por quê? Porque para o uso imobiliário e industrial, nunca importou a qualidade desse solo, contanto que ele desse estrutura para a construção. Então, assim, há uma infinidade de bairros na Baixada Santista, nas 9 cidades, que foram elevados em relação a nível de manguezal, em relação ao lençol freático, a partir de aterro. De onde veio esse aterro? É entulho? Ninguém sabe. É resíduo industrial? Ninguém sabe. Tá? Então, assim, as cidades principais da Baixada, né, Santos, São Vicente e Cubatão, têm um número de aterros contaminados gigantesco. Então, você não vai, logicamente, dar início a um processo de plantio, criar uma horta, criar um processo de agroecologia num solo que você não sabe a origem ou que você sabe que está contaminado. Nesses casos, a ideia é a gente trabalhar com canteiros elevados, né, e produzir o solo ou trazer um solo cuja procedência a gente conheça, tá? Então, é muito importante nós sabermos a história do solo em que a gente vai plantar, tá? Porque também, em contraponto, em várias cidades afastadas dos centros industriais e imobiliários, há solos preservados. Eu trabalho com solo em Bertioga há 20 anos e, assim, muita coisa pode ser produzida. E esse é um dos pontos que a gente precisa desmistificar, porque a ideia de que a areia é ruim para plantar é um folclore, né? Se você pegar da linha da maré, né, você já começa a ver as espécies que acontecem, que ocorrem nessa região. Então você olha, tem erva baleeira, né? Você tem jurubeba, você tem mulungu, você tem pariparoba, tem uma infinidade de espécies medicinais e alimentícias que estão ali ocorrendo historicamente e que também podem ser manejadas e produzidas. Então, pô, eu tô na porta da minha casa, eu tenho mulungu, eu tenho jurubeba, né? Eu tenho erva baleeira. Então, não há uma dificuldade em plantar. A questão é a gente entender o que a gente quer plantar. Porque se a gente pega uma espécie que é extremamente dependente, né, de uma concentração de adubo, de matéria orgânica, de disponibilidade, a gente vai ter que construir esse solo para dar conta da exigência dessa planta. Tá? E essas espécies, como nós falamos na edição passada, essas espécies nativas, as punk, são espécies que dispensam cuidados maiores, assim dizendo. Então, com o próprio substrato local, você constrói um solo bacana para plantar e isso te permite produzir. E muitas vezes produzir para além do seu consumo, né? Então, você pode, por exemplo, você pegar, sei lá, um pé de jurubeba e produzir conserva de jurubeba para vender, por que não? Você pode pegar o eira, semente, né, a pimenta rosa, e beneficiar para vender. Do mesmo modo, você pode produzir espécies de punk que você vai poder colher para o seu uso ali, uma pariparoba, uma trapoeraba, uma centelha asiática, tudo isso pode ser plantado na areia, né? Então, só na faixa, né, inicial de praia, você já tem inúmeras espécies que ocorrem com facilidade. Conforme você vai subindo e vai reduzindo um pouco a salinidade do solo, você pode plantar a moreira, por exemplo, que dá à vontade. Tá? Aliás, se nós olharmos para as cidades da Baixada Santista, historicamente, todas elas têm uma arborização muito farta e quase sempre a partir de espécies frutíferas. Então você tem jambolão, jambo, goiabeira, jaqueira, amoreira de monte, serigueleira, pitangueira, não faltam, né, espécies frutíferas na nossa região. Você tem as espécies típicas de Mata Atlântica, você tem grumichama, você tem cabeludinha, você tem cambuci, ou seja, não me venham com a história de que o solo da Baixada é ruim.
que existe, em alguns casos, são processos de contaminação. Então, você não vai plantar onde está contaminado, mas onde não está contaminado, e esse é o caso, por exemplo, de Bertioga, em que a maior parte dos bairros ainda tem um solo íntegro, você pode utilizar o solo local para plantar sim, para fazer a sua horta agroecológica sim, a partir de espécies nativas, de plantas alimentícias não colonizadas ou não convencionais, né, de espécies medicinais da Mata Atlântica, que vai dar certo. Tá? Lógico, se você quiser fazer uma horta tradicional, com alface, com verduras típicas de feira de mercado, você vai ter que pensar num solo à altura e isso vai te trazer mais trabalho, vai te trazer maior necessidade de irrigação, vai te trazer necessidade de solo adubado. A nossa preocupação é a seguinte: conforme avança o processo climático, nós temos uma restrição da disponibilidade de água. Tá? Essas espécies elas são mais resistentes à estiagem, elas são mais resistentes às ondas de calor. Entende o porquê da gente, né, escolher essas espécies? Então, se você tem a garantia de que você tem um solo adequado a essas espécies, com pouquíssima irrigação, um solo coberto, você consegue plantar legal e produzir. É preciso mudar o padrão de hábito? Sim. Precisa mudar o paladar, experimentar novos paladares? Claro que sim, né? A gente está vivendo um processo de transformação. E nesse processo de transformação é fundamental a gente conhecer o território em que a gente está plantando, qual é o solo e quais são as espécies com que a gente lida, né, no ambiente natural para utilizá-las ao máximo. De resto, se você quer plantar outras espécies, espécies hortícolas, espécies de planalto, espécies importadas, fique à vontade, você pode plantar. A questão toda é qual é o trabalho que você vai ter e qual é a necessidade de irrigação e adubação que você vai ter que empenhar. Na minha cabeça, quanto menos trabalho a gente tiver com a produção, melhor. Inclusive porque essas espécies naturais da nossa região, nativas, as pâncreas, as medicinais, as espécies de restinga, normalmente são mais resistentes a pragas, a predadores, né? Então, assim, eu quero plantar minha alface em paz, plante. Só que o saruê também gosta de alface, a formiga também gosta de alface, o passarinho também gosta de alface e assim por diante. Tá? As punk normalmente resistem a esses predadores e estão sempre produzindo. Tá? Então, eu deixei aqui um textinho, né, falando da questão do solo, que é o nosso papo de hoje, para você ter uma orientação no sentido de pensar nisso, porque a maior parte das pessoas fala, eu vou fazer uma horta, compra terra. Às vezes não é nem questão de comprar terra, você vai comprar terra quando você está lidando com solo contaminado, quando você está pensando em produzir espécies que dependem de uma terra preparada, adubada. Tá? Mas isso não é sempre o caso. O que no caso de plantar na areia ou em solo arenoso, no solo da restinga, você pode economizar tempo, grana, preocupação e esforço utilizando o solo local, fazendo o processo de construção desse solo, adubação, cobertura de solo, com o que você tem, né, de poda local, com o que você tem de serrapilheira local, facilita muito o processo e você pode produzir fruta, erva medicinal, ervas comestíveis, né? Espécies que você pode utilizar em suco verde, pode utilizar em salada, que são abundantes na nossa região, é serralha, é caruru, é trapoeraba, é pariparoba. Se for puxar a lista, gente, é muita coisa disponível que dá sozinha na areia. Aliás, faça a experiência. Tá? Se você mora numa região em que ainda há disponibilidade do solo natural, reserve um pouco desse solo, ponha num cantinho e espere, porque normalmente esse solo traz consigo um banco de sementes que vai fazer germinar essas espécies pioneiras, né? Essas punks, essas ruderais que serão as primeiras a ocuparem o solo. Muitas delas são combustíveis, muitas delas são medicinais. Então, entendido isso, a gente tem a preocupação de conhecer melhor e sair do hábito convencional de produção de alimento
do qual a gente depende, reduzindo o custo, né? Porque tudo que você produzir você não vai comprar, né? Parece óbvio que eu estou dizendo, mas isso faz diferença. E, além disso, reduzindo a insegurança alimentar em que a gente vive, porque qualquer problema que houver em estrada quebra o abastecimento. Qualquer problema maior no clima, e isso já está acontecendo, a produção encarece ou as pessoas nem conseguem produzir. Há espécies que a agricultura não dá conta de produzir com o processo de mudança climática, tá? Porque não sabe a hora de semear, não sabe se vai chover, não chega a hora de colher, não tem a chuva suficiente ou não tem o período de seca necessário para a planta se desenvolver e assim por diante. Às vezes a planta morre encharcada, às vezes morre na seca. Então, para sobrevivermos a tudo isso, quanto mais local for a nossa produção, mais próxima, né, maior a nossa autonomia e, portanto, nossa segurança e nossa soberania alimentar. Tá? E é isso que está em questão. Nós precisamos repensar esse padrão institucional de plantio que privilegia somente espécie paisagística. Vamos sair fora disso. Inclusive, um papo que nós vamos ter logo mais sobre as calçadas permeáveis e tudo mais, a gente plantar espécies que saiam da estética paisagística e imobiliária. Nós precisamos de espécies que produzam não apenas beleza, mas alimento, medicina, cuidado. E outra, existem muitas espécies na nossa região que são espécies utilitárias, que não necessariamente são comestíveis, não necessariamente são medicinais, né? E que a gente também pode produzir para uma série de aspectos. A gente pode produzir para fazer banho, para fazer artesanato, para fazer construção de alguma coisa, né? Por quê? Porque nós vamos reduzir a nossa preocupação com o material que vem de fora, com o material convencional, inclusive retomando técnicas caiçaras, técnicas indígenas, né? Visões alternativas para darmos conta desse processo climático. Galera, é o seguinte, o programa de hoje está sendo gravado porque eu tenho um compromisso. Eu preciso, antes dos 20 minutos, que é para caber no Instagram, agradecer as contribuições voluntárias, o pessoal que sustenta o nosso projeto. Tá? A gente vive de contribuição voluntária, a nossa independência para fazer essa programação alternativa depende das contribuições voluntárias, e isso é uma troca, porque o meu trabalho também é voluntário. Né? Então, a partir dessas contribuições, a gente se sustenta para poder dar conta, né, desse repertório e trazer essa informação, essas possibilidades para as pessoas. Então, você podendo, manda a sua contribuição voluntária para a projeto Ação Clima Popular. O Pix está sempre correndo aqui embaixo, senão você vai ver nas nossas páginas, né? E a gente super agradece. Também é possível você colaborar com o projeto através do Abraço uma Ação. Abraço uma Ação é uma forma na qual você contribui com o projeto, mas define o que você quer fazer com essa contribuição. Você escolhe um formato de oficina, de aula aberta, de uma prática de horta, ou de repente fazer debate, fazer roda de conversa com as pessoas da sua comunidade, da sua escola. Fica a seu critério e você vai lá e banca, né, com a sua contribuição. Então, faça um contato conosco para fazer oficina de rua, para fazer oficina em comunidade, né, e acompanhe a nossa série, né, Autonomias, Cultura de Adaptação e Prevenção, porque vem muita dica boa por aí, tá bom? Então, agradeço mais uma vez aí o pessoal que traz as contribuições voluntárias e, ó, preste atenção ao seu território, estude o seu território, abrace o seu território para produzir alimento. Nós precisamos, não é mais uma escolha, nós precisamos produzir alimentos nas cidades o mais perto possível das nossas casas. Então, fiquem todos muito bem, abraço e até o próximo.